Então, pessoal, vamos falar um pouco da técnica de aprendizado de Feynman. Tá? Essa é uma técnica que meio que tenta sistematizar a forma de você abordar um assunto que você não conhece. E ela é inspirada na forma como o professor Richard Phillips Feynman abordava os assuntos, ensinava. Ele tem... Bom, ele é um homem tido como extremamente inteligente. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1965 por ajudar a desenvolver a eletrodinâmica quântica. E esse trabalho é um dos grandes trabalhos que ele fez. Ele fez muita coisa. O cara sabia muita física, de vários assuntos diferentes, dominava praticamente a física inteira, a matemática inteira. E ele tinha uma capacidade de visualização dos resultados, de visualização dos fenômenos e principalmente de visualização de operações matemáticas que deixaram ele muito famoso, assim, não apenas... Ele ganhou esse prêmio Nobel junto com outros dois professores, o professor Julian Schwinger e o Hishiro Tomonaga, mas ele, assim, de longe se destacou mais porque ele não apenas foi capaz de entender e explicar o fenômeno, mas ele fez isso de forma que muita gente pudesse compreender, sabe? Ele tornou isso acessível a muita gente. Disse sobre o Feynman que ele ensinou a teoria quântica de campos para as massas, né? Para os milhões de pessoas, o que obviamente é uma brincadeira, um exagero, mas de fato as técnicas que ele até hoje que ele desenvolveu até hoje são muito usadas e muito importantes, tá? Ele era um excelente professor, ele tem pelo menos ele tem vários livros de divulgação científica, mas ele tem principalmente dois livros, uma coleção de lições de física que eu já uso nas minhas disciplinas, que é fantástica, e ele tem um livro de mecânica quântica e integrais de caminho, né? Que também é um livro que exige um poder enorme de visualização de matemática a partir de imagens, tá? Então essa é uma ideia fantástica que ele ajudou fortemente a desenvolver, que é a integrais de caminho, que é uma ideia de que uma partícula, quando sai do ponto A para o ponto B, ela vai por todos os caminhos possíveis entre A e B. Mas deixa isso para outro momento. Só para destacar dois livros, esse amarelinho aqui menos conhecido do Feynman. Bom, o Feynman, ele era uma mente brilhante, muito livre, assim, tinha ideias muito próprias. Então, algumas citações dele que eu gosto muito, o que eu não posso criar, eu não entendo. Né? Quer dizer, ele entender as coisas como ele ser capaz de criar. Né? Então, se você quer dominar um assunto, ensine-o. Isso é um mantra dentro da física. A melhor maneira de você entender bem o assunto é você ministrar uma disciplina sobre ele. Isso já é cultura da física e de matemática também, de algumas disciplinas. Porque, de fato, quando você ensina, você é obrigado a olhar aquele mesmo assunto por outros ângulos, imaginar quais perguntas serão feitas. Isso ajuda demais. E outra citação que eu gosto muito do Feynman é a seguinte: eu prefiro questões que não podem ser respondidas a respostas que não podem ser questionadas, tá? Então essa uma frase importante que resume aquela ideia de que não existe autoridade, não existe argumento de autoridade. Se alguém está dizendo que uma coisa é verdade, esse alguém tem que explicar e tem que tornar acessível, né, aquela verdade para que ela possa ser questionada, para que todo mundo possa refletir sobre ela e pensar sobre ela e ver, né, que ela de fato é uma verdade, ou expor como sendo uma coisa que não é verdade, tá? E ao longo do tempo, as pessoas estudando o Feynman e sendo impactadas pelo conhecimento que ele produziu, foi desenvolvida uma coisa que a gente chama de técnica de Feynman, que é uma ideia de alguns passos, né, que depois eu vou mostrar um exemplo, alguns passos que facilitam o aprendizado. Tá, isso eu vou mostrar para assuntos que não tem nada a ver com física, que pode ser usado basicamente para qualquer coisa, tá? Então como é que funciona? Você escolhe um tópico e você reúne o que você conhece sobre ele, tá? Depois você tenta ensinar aquilo para uma criança. Claro, se você não tiver uma criança ali com quem você possa conversar, você imagina na sua cabeça, olha, como eu explicaria isso para uma criança? Que perguntas ela faria? O que é que eu poderia fazer para deixar claro para ela o que eu estou querendo dizer, tá? E nesse processo você certamente
vai entender melhor o assunto, e depois depois que você fizer isso, você rever a sua explicação. Você, poxa, será que essa minha ideia é a melhor mesmo? Será que isso aqui está sólido o suficiente? Será que não tem uma melhor maneira de entender isso, ou de sistematizar isso que eu acabei de falar, de deixar mais claro, né? E aí você vai, e o próximo passo é simplificar e refinar, é colocar em prática, resolver os problemas que você encontrou no passo anterior, né? Você reviu, achou pontos que pode melhorar, de que forma eu posso melhorar? Tente simplificar, tente refinar, tente deixar o mais simples possível, tá? Então, quando você não consegue deixar alguma coisa de forma simples, é porque você não necessariamente entendeu aquilo. Essa é uma citação também atribuída ao Einstein, que eu não sei até que ponto ele realmente falou isso, mas é verdade. Quando a gente compreende bem o assunto, a gente é capaz de sintetizá-lo de forma simples, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês de uma coisa que não tem nada a ver com física, tá? Então vamos lá, o verbo to be no presente, por exemplo, tá? O verbo to be da língua inglesa. Então, o que é que a gente sabe sobre ele? No presente, assim, é bem conhecido, não tenho que inventar, né? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Bom, a primeira pergunta que você deve estar fazendo, ou que qualquer pessoa faria, o que são esses... Quem são esses caras aqui? Bom, esses aqui são os pronomes. O que é um pronome? Pronome pessoal. Os pronomes pessoais são aqueles que tomam ações. Eu, você, ele, elas, né? E esses, bom, não preciso entrar em detalhes com isso, porque você já conhece da língua portuguesa, mas basicamente o I quer dizer eu, you é você, he é ele, she é ela, it é ele ou ela. Vou até facilitar aqui, vou escrever ele ou ela para coisa, tá? Uma coisa, né? Isso aqui é uma pessoa, né? Ele e ela pessoas, mas ele ou ela é coisa, um cachorro, uma geladeira, uma bicicleta, um papagaio, vai ser sempre it, tá? We é nós, you é você, só que no plural, portanto, vocês, e they, eles ou elas, tá? Aí, bom, aí uma coisa que eu preciso explicar para a pessoa, olha, em inglês, a segunda pessoa, né, o tu ou você, é a mesma coisa no singular e no plural. Então, you e you, tanto pode ser você quanto pode ser vocês. E a conjugação é a mesma. Então, como é que eu vou saber quando é um, quando é o outro? Pelo contexto, tá? Que mais que é interessante dizer? Bom, eles têm um pronome extra que nós não temos. Quando eu vou falar o cachorro do meu vizinho fugiu, ele foi visto ontem à noite pela última vez. Então esse ele é o cachorro, mas em inglês não é assim. Em inglês você diria it, você não fala he, né? Então tem essa diferença da língua portuguesa para a língua inglesa, que é uma diferença importante. Bom, você leu isso aqui, guardou isso aqui. Bom, essa é a primeira coisa. Bom, eu já sei o verbo to be. Então, se você quiser, você pode. É isso que eu sei, que eu tenho para saber sobre o verbo to be. E agora eu vou explicar para alguém. Aí você faz essa tabelinha aqui que eu expliquei, que eu falei para você, e coloca essa tabelinha todinha. Aí depois que você explicar, né? Olha, eu expliquei aqui para você. Expliquei quem sou eu, quem é você, quem é ele, em inglês, qual é a conjugação, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então você pode escrever isso tranquilamente. Você pensa, poxa, tem alguma coisa que eu posso, né? Foi o que a gente fez. A gente escolheu um tópico e a gente ensinou, né? Estudou um pouco, né? Reuniu o que a gente sabia sobre ele e a gente ensinou. Passou para frente. Agora a gente vai rever a nossa explicação. Vamos dar uma olhadinha aqui para a nossa explicação. Tem alguma coisa que poderia melhorar?
Você consegue enxergar aqui algum padrão que poderia simplificar? Bom, uma coisa que eu começo a notar aqui é que tem coisas que se repetem, né? Olha só, esses caras se repetem, esses caras, essa cor não tá muito legal, né? Esses caras aqui se repetem também. Será que tem como eu simplificar? Bom, talvez tenha. Eu posso pensar em conjugar o verbo to be no presente, mas de forma, vamos dizer, uma forma um pouco diferente, onde eu tenho que guardar menos informação, ou melhor, guardar a mesma quantidade de informação com menos palavras, com menos explicações. Tá? Então vamos tentar fazer isso, repetir a mesma coisa aqui. Então, de novo, isso aqui não tem como mudar, né? Acho que não tem muito como simplificar. I am. You are. Agora eu tenho he, she e it. Todos três é is. Então, I am, you are, he, she, it, is. Né, que é o presente do verbo to be. E olha só, mais uma coisa aqui. Eu tenho we, que é nós. You, que é vocês. Né, você, segunda pessoa no plural. E eles ou elas, que é they. E novamente é de um jeito só, que é o verbo conjugado de uma forma só, é are. Ah, que legal. Bom, tem alguma forma como eu possa deixar isso mais claro ainda? Bom, tem. O que é que você pode fazer? Você pode, né, usar cores diferentes para deixar claro de que é que você está falando, né? Que aquelas coisas são comuns, né? Eu já dei uma sistematizada, eu já não preciso memorizar várias formas do verbo, eu só preciso memorizar 3 formas do verbo, que é am, are, que ocorre 2 vezes, e o is. Tá? Então, já dei uma simplificada. Ficou mais simples? Ficou melhor? Deu uma refinada? Bom, agora você pode... você está tranquilo? Você se sente bem? Né? Ou você se sente à vontade com tudo isso, com todos esses dados? Se não, o que é que você faz? Né? Você... Bom, só para deixar claro, nós reiteramos aqui, né? Nós revimos e nós simplificamos, tá? E se você ainda não está satisfeito, se você acha que ainda pode melhorar, o que é que você faz? Você reitera o processo, volta lá para o começo. Bom, deixa eu estudar de novo, né? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ok. A quem essas pessoas se referem? O I sou eu, o you é você, o ele é he, ao ela corresponde o she. Em inglês, objetos e animais, coisas, recebem uma palavra especial, elas não são ele ou ela, eles são it, né? Não é he ou she, é it. E aí vai, você estuda de novo, e aí você procura de novo, poxa, o que é que não tá claro aqui pra mim? Não, tá tudo mais ou menos, mas eu percebi que eu não preciso repetir essa informação. Aí você simplifica até você deixar entender que você tá claro isso para você e que aquele conhecimento tá da forma mais simples que você pode transmitir. Bom, então resumindo aqui a técnica de Feynman, você escolhe um tópico, né? Aí, assim, professor, uma dica para escolher tópico? Rapaz, não pegue mecânica quântica. Pegue o princípio da incerteza, por exemplo, uma coisa bem simples. Eu quero entender eu quero aprender a falar inglês. Essa técnica serve para você aprender a falar inglês? Não pegue aprenda primeiro o verbo to be, que é a coisa mais básica, né? O verbo to be no presente. Então você usa isso, aprende o verbo to be no presente. Aí, ok, aprendi o verbo to be, estou confortável com o verbo to be no presente. Passa pro futuro. Como é que é no futuro? Aí faz a mesma técnica no futuro. Depois no passado. E assim você vai juntando sobre língua inglesa, quando você menos espera, você está falando inglês. Da mesma forma, eu quero aprender geometria analítica. Ok, você quer aprender geometria analítica. Comece com um conceito mais básico, que é o de ponto. Qual é a distância entre 2 pontos?
Né? Você entendeu bem pontos? Né? Fez essa técnica aqui para pontos, você pode passar para retas, pode passar para as cônicas, pode passar para, né? E por aí vai. Mas escolha sempre um tópico que seja um tópico, não seja grande demais para você não se perder, tá bom? Então você fez a primeira parte, você agora, né, que você escolheu bem, que você reuniu o que você sabe sobre aquele assunto, você agora sistematiza aquilo explicando, né, da forma mais simples possível, como se explicasse para uma criança. Qual é a ideia da criança? É que primeiro não dá para você usar termo técnico com crianças, né? Termos técnicos, não. Termos técnicos estão proibidos. Eu vou fazer até o X de vermelho só para deixar isso mais claro ainda. Né? Sem linguagem complicada, sem palavras que as pessoas possam não entender. Tá? Não, a coisa da forma mais simples possível para que todo mundo possa entender, inclusive você. Tá? Aí, né, agora você dá que você ensinou, sistematizou, explicou para uma pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento técnico, né, explicou da forma mais simples possível. Bom, agora você revê essa explicação. O que é que poderia ter sido melhor, o que é que dá para sistematizar e juntar, o que é que tem que prestar atenção de forma especial, tá? Fez isso? Bom, agora você vai lá, simplifica e refina, né? Tira tudo que é desnecessário, tira o que é desnecessário, deixa de forma concisa, o que aparecer de mais de uma vez você junta, né? O que puder ser refinado, o que puder ser, né? Você vai lá e faz isso, tá? E aí você pensa, poxa, eu tô tranquilo, eu tenho perguntas na minha cabeça ainda, tem alguma coisa que não tá clara? Se tiver, você volta lá pro início, eventualmente procura outras fontes, conversa com outras pessoas. É muito poderoso o hábito de discutir com seus colegas que estão estudando a mesma coisa que você, que eles veem isso de forma diferente, tá? Então é isso, pessoal. Espero que essa técnica ajude vocês no aprendizado ao longo da vida.